abrirem suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Mateus 5, versos de 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui cultuando a Ti, porque nós, como igreja, podemos cultuar a Ti livremente. Eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, a começar por mim e a todos os irmãos aqui presentes. Que o Senhor nos ensine através da Sua palavra, que, apesar da minha pequenez e fragilidade, que o Senhor me use e que a Sua palavra seja dita, que não nada além disso, mas que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, através da Sua palavra lida e explicada. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas a partir disso. E nós possamos compreender e crescer em uma vida em louvor a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, você é uma pessoa humilde? Ou você se considera uma pessoa humilde? Você acha que você tem as características de uma pessoa humilde? O significado básico comum do dicionário é que humilde é um adjetivo atribuído a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade, podendo conhecer suas próprias limitações. É isso o que o dicionário fala sobre humildade. E será que é sobre isso que o texto está falando? Será que é sobre isso que Jesus está falando quando Ele nos manda ser pobres de espírito, ser pessoas humildes? Simplesmente reconhecer as nossas limitações ou não possuir vaidades? E será que é isso que Cristo espera de nós? Em parte sim, irmãos, mas é além disso, não é só isso. E é sobre isso que nós trataremos. Nós veremos nesse sermão que eu coloquei como tema Felizes aqueles que reconhecem a sua miséria. Esse é o tema. E no primeiro ponto, nós trataremos e veremos como que Cristo dá a lei ao seu povo. O primeiro ponto é que Cristo dá a lei ao seu povo. O contexto, irmãos, aqui de Mateus é importante que nós entendamos para compreendermos melhor o texto. Mateus é um dos 4 evangelistas, e Mateus está escrevendo esse evangelho diretamente para judeus, para hebreus. Ele escreveu para esse povo, para esse público em específico. Então, o evangelho de Mateus, diferente dos outros, carrega muita linguagem do Antigo Testamento, carrega muita linguagem sobre sacrifícios, sobre as leis, sobre profecias do Messias. Então, Mateus fala muito sobre isso, porque é algo que eles viviam, que eles esperavam, eles criam, era algo do dia a dia, as leis, as cerimônias. Então, é algo importante para eles. Por isso que Mateus usa uma linguagem assim, fala muito sobre isso. E Jesus, ele sobe no monte, e nós vemos que Jesus não está sozinho. O verso 1 desse capítulo 5, fala que havia multidões. Então, as multidões estavam ao redor de Jesus, e ele sobe no monte, ele senta, e ele, depois de sentar, os discípulos se achegam mais perto dele. Então,
algo importante para nós entendermos aqui é que Jesus está pregando todo o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, aqui o comecinho do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Todo o Sermão do Monte, Jesus prega diretamente aos seus discípulos. O Sermão do Monte, Jesus explica aos seus discípulos como é a vida cristã, como é a vida plena do discípulo de Cristo. E é isso que Jesus quer que eles entendam. Jesus não está falando diretamente ao povo, apesar do povo estar ali ouvindo, as multidões. Mas Jesus está falando diretamente aos discípulos ali de Cristo, aqueles discípulos mais próximos. Então, Jesus está ensinando como deve ser a vida do crente. As bem-aventuranças são não só as bem-aventuranças, né, mas todo o Sermão do Monte são um exemplo, são uma demonstração de como o crente, o verdadeiro discípulo, deve viver. Inclusive, nos fala sobre as recompensas espirituais. Nós vemos em todas as bem-aventuranças que existe uma condição e uma recompensa. Então, nós lemos o verso 3, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, que é a condição. Nós precisamos ser humildes de espírito. E a recompensa é que os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Então, é sobre isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Jesus está ensinando como deve ser a vida deles, como eles devem viver diante de Deus. E isso faz toda a diferença, até porque as bem-aventuranças são paradoxais. Como que nós podemos explicar para um ímpio que você é importante, você é feliz por ser humilde de espírito? Como que nós podemos explicar para um ímpio que aqueles que têm fome serão fartos? São paradoxos, parece um antissenso. E para quem não crê em Cristo, porque a Bíblia nos fala, né, que o Evangelho é loucura para aqueles que não são do povo de Deus. Então, claramente, Jesus está falando para os seus discípulos. E qual que é o problema aqui, irmãos? Imagine o seguinte, um povo com uma história de séculos, com uma lei que eles seguem, todo um sistema de cerimonial, de sacrifícios, e um sistema religioso, e chega alguém, um galileu desconhecido, e ele começa a reinterpretar a lei. O Sermão do Monte, Jesus está reinterpretando a lei. E isso deve soar estranho para aquelas pessoas naquele momento. Imagine uma religião de séculos, do nada aparece alguém desconhecido, pobre, que não tem renome, não é alguém conhecido, e ele começa a reinterpretar a lei. E por isso que é importante nós entendermos como Mateus explica, como Mateus descreve o seu evangelho. Mateus está falando para judeus, e a forma como ele escreve, ele apresenta que Jesus não é um qualquer sem autoridade, mas que Jesus tem autoridade porque ele é maior do que todos que vieram antes dele. Ele é maior do que todos os seus antecessores. E eu acho importante nós vermos como isso se dá. Voltando um pouquinho, no final do capítulo 4, nós vemos que no começo do capítulo 4, aliás, finalzinho do capítulo 3, Jesus é batizado. E o batismo de Jesus quando Jesus é batizado, está quase começando o seu ministério. Jesus está se preparando. Então, Jesus é batizado no final do capítulo 3, e no começo do capítulo 4, Jesus vai para o deserto ser tentado por Satanás. Assim, após voltar para Galiléia, nós vemos que Jesus começa o seu ministério. Então, Jesus chama os seus discípulos, a partir do verso 18 do capítulo 4, e no verso 23, Jesus começa, propriamente dito, o seu ministério. Ele começa a andar por toda a Galiléia, e o texto fala que ele ensina, que ele prega o evangelho do reino e que ele cura, no verso 23. E isso é basicamente um resumo do ministério de Jesus: ensinar, pregar o evangelho e curar. Jesus, em todos os evangelhos, Jesus repetidamente faz isso. E após
fazer essas curas. Os versos de 23 a 25 fala que Jesus curou vários enfermos de diversos tipos de enfermidade. E no verso 5 fala que o nome de Jesus começou a ser conhecido. As pessoas começaram a formar multidões perto dele. E aí essas multidões começaram a seguir Jesus. E aí nós vemos, chegamos no capítulo 5, Jesus subindo no monte e pregando o Sermão do Monte. Então, Jesus, ele, apesar de não ser conhecido ali, ele está começando, as pessoas estão indo atrás dele. Apesar de ele não ter nome, não ser uma pessoa de uma linhagem, as pessoas estão se chegando a ele. E Mateus vem nos explicando por que Jesus tem autoridade para reinterpretar a lei, como nós vemos aqui nas bem-aventuranças. E eu queria que os irmãos acompanhassem. Nós vamos passar um pouco o texto, folhear um pouco o texto, mas para entender como que Mateus vem nos mostrando isso. Mateus está falando para judeus que Jesus não é um doido qualquer que apareceu ali. Jesus, ele é maior do que todos que vieram antes dele. Volte, irmão, no capítulo 1 de Mateus. Nós começamos o capítulo 1 de Mateus com a genealogia de Jesus. O termo, o versículo começa como livro da genealogia de Jesus Cristo. A palavra genealogia é a própria palavra em grego Gênese, de começo, de princípio. Nós estamos vendo, no começo do Evangelho, o primeiro verso de Mateus 1, Mateus recontando a Gênese, mas não a Gênese do mundo, a Gênese de Cristo. Ele usa algo que é conhecido dos judeus. O primeiro livro da Bíblia, nos seus primeiros versos, nos conta sobre o princípio. E aqui, Mateus está nos contando sobre o princípio de Cristo. Cristo não é um qualquer. Cristo teve um princípio e Mateus vai explicar aqui. Verso 1, Mateus diz que Jesus, ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. E isso significa muito para aquele povo. Eu trabalhei isso um pouco na escola dominical hoje de manhã, mas Abraão era o patriarca por excelência, aqueles que o povo adorava como o pai deles, o pai na fé, o pai da nação. E Jesus, ele não é um qualquer, ele é descendente de Abraão, ele não é um estrangeiro que veio aqui querendo mudar tudo e revolucionar tudo. Não, Jesus, ele é filho de Abraão. Mas Jesus não é só filho de Abraão, Jesus, ele é filho de Davi. Isso também é importantíssimo, porque Davi foi o maior rei que eles tiveram, um rei reconhecido. Abraão, Davi, Moisés, eles são reconhecidos até hoje pelos judeus modernos. Então, ver que Jesus é filho de Davi, e nós vemos mais à frente, no verso 6, que Davi faz parte da genealogia de Jesus. Jesus é descendente direto de Davi. Jesus é da tribo de Judá. Isso é importante, porque o Messias viria da tribo de Judá. Jesus não é um qualquer. Mateus está dando as credenciais de Jesus. Mateus está dizendo por que Jesus está vindo, por que esse homem vem aqui e quer reinterpretar. Ele não é um qualquer. Mateus vem explicando isso. No verso 23, do capítulo 1 ainda, diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso é uma citação de Isaías 7. E se aqui Mateus vem nos mostrando que Jesus é o Emanuel, aqueles que eles esperavam, que viria da tribo de Judá, que seria um descendente de Davi, Mateus conclui da mesma forma. Abra o capítulo 28, o último capítulo de Mateus. O último verso de Mateus, a última frase. A segunda parte do verso 20, do capítulo 28. Diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é Jesus falando. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus, é importante que Mateus escreva tudo isso e mostre tudo isso para aquele povo, para que eles não duvidem. Capítulo 2, verso 2, os reis do Oriente perguntam e questionam: onde está o rei dos judeus? Jesus é o rei dos judeus por excelência, maior do que Davi. Versos
ainda no capítulo 2, versos de 13 a 15, nos conta que, na época de Jesus, as crianças estavam sendo mortas por causa disso, porque um rei estava sendo procurado. Então as crianças estavam sendo mortas e os pais de Jesus levam Jesus para o Egito, para que ele não fosse morto pelo mandato, pela ordem de Herodes. E o verso 15 diz: do Egito chamei o meu filho. Isso é uma profecia do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo em Jesus. Isso é importante para que os judeus vissem isso. E vocês se lembram quem que vem do Egito? Não só Moisés. Naquela época, os bebês também estavam sendo mortos e Moisés foi colocado num cesto. Moisés é um tipo de Cristo. Mas o próprio povo era escravo no Egito, foi liberto do Egito. Ver que Jesus, assim como o povo foi para o Egito e está livre do Egito e agora veio do Egito, é importante. No capítulo 3, no verso 13, diz que Jesus, conta como Jesus foi batizado, ele chegou até João para que o batizasse. Isso é importante. Quando nós abrimos em 1 Coríntios, não precisa abrir, irmãos, mas 1 Coríntios 10, capítulos de 1 a 2, diz que quando o povo estava passando pelo Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, fugindo, passando e os egípcios atrás deles, os egípcios são mortos pelo mar, e ali o povo, Paulo fala que o povo foi batizado nas águas do Mar Vermelho. Isso porque, o que é um batismo? Batismo é quando nós não somos o povo de Deus e nós nos tornamos povo de Deus. É isso que aconteceu. Aquele povo estava preso no Egito, escravizado, e Deus vem até eles. Provavelmente, muitos nem lembravam mais de Deus após 400 anos, gerações e gerações, longe da religião judaica, longe de qualquer revelação de Deus. Então, muitos talvez nem se lembrassem, mas Deus vem a eles, Deus manda um mediador, e eles são libertos do Egito. Eles passam pelo mar, e eles ali são povo de Deus. Não um povo mais escravo, mas um povo livre, exclusivamente de Deus. Eles são propriedade exclusiva de Deus. Então, por isso que Paulo fala que eles passaram pelo mar, eles foram batizados, eles se tornam o povo de Deus de forma objetiva, clara. Jesus aqui é batizado também. Isso é importante. No verso 4, no capítulo 4, aliás, Jesus é tentado no deserto. Vocês se lembram quem foi tentado no deserto? Ou quem estava no deserto passando por dificuldades? E, diferente de Jesus, murmura e erra e fala contra Deus? Vocês se lembram do povo passando 40 anos no deserto e murmurando contra Deus repetidamente? Nós vemos em vários momentos o povo reclamando contra Deus e Deus castigando aquele povo, ensinando. Eles passam, em vez de poucos dias, eles passam 40 anos. Eles são afligidos por serpentes. Os seus líderes ali, Arão e Miriam, são penalizados porque eles são um povo murmurador. Eles passam pelo deserto, diferente de Cristo, eles passam pecando, murmurando, reclamando. Mas Cristo fez o que seus antepassados não fizeram. Cristo passa pela tentação no deserto e ele sim não murmura, não peca contra Deus. Pelo contrário, se vocês se lembrarem de como Jesus lida com a tentação de Satanás, Jesus repetidamente cita a palavra de Deus. Jesus conhece as Escrituras e ele aplica as Escrituras. Então, isso é importante para eles. É importante para que os judeus vissem que Jesus não é um qualquer. E por fim, irmãos, no capítulo 5, nós vemos que Jesus sobe ao monte e declama e proclama a lei de Deus. Vocês se lembram de um outro momento como esse? Se lembram como o povo é liberto, passa ali nos capítulos, volta do capítulo 15 de Êxodo, o povo é liberto, passa pelo mar, e aí, no capítulo 20, Deus chama eles ao monte, Moisés sobe ao monte, e Deus entrega a lei para aquele povo.
Aqui, irmãos, é um pouco diferente. Moisés recebe a lei de Deus e entrega ao povo. Aqui, o próprio Deus dá a lei ao povo. O próprio Cristo, Deus encarnado, fala das coisas de Deus. Ele não está como Moisés recebendo uma revelação e comunicando-a. Cristo está falando do que ele é, da sua essência. Ele está falando sobre si mesmo, e essa lei reflete quem ele é. O verso 2, irmãos, desse capítulo 5, na nossa tradução não aparece, mas o original em grego fala que Jesus, abrindo sua boca, passou a ensiná-los. E isso é importante porque Jesus não está falando o que ele lê, mas Jesus está falando sobre o que ele sabe. Jesus está dando a lei de Deus para aquele povo. Jesus, assim como lá no monte, Deus deu a lei, aqui Jesus está dando a lei de Cristo. Jesus está reinterpretando a lei de Deus. Isso é importante, irmãos. Jesus não é um qualquer. Jesus pode reinterpretar a lei de Deus, porque ele é o próprio Deus. E quando a gente fala aqui sobre reinterpretar a lei de Deus, não achem que é como a gente vê hoje em dia, que as pessoas querem atualizar a Bíblia, fazer reinterpretações, ou interpretar como quiser. Não é isso. Jesus, ele está explicando ela, expandindo ela e aplicando ela. Ele expande no sentido de... o povo sabia que eles não deviam adulterar, mas Jesus vem e fala que só de você olhar com um desejo, um olhar impuro, já é um adultério. Então, Jesus está expandindo a lei se torna mais dura, mas Jesus explica, Jesus aplica ela para aquelas pessoas que precisavam. Eles tinham uma interpretação da lei tão errada, eles achavam que pelo muito fazer ou pelo cumprir a lei, eles teriam a salvação, ou eles teriam méritos. E Jesus vem mostrando e vem reinterpretando a lei, mostrando para eles o que Deus realmente espera. Jesus, ele é maior do que Abraão, o patriarca daquele povo. Jesus, ele é maior do que Moisés, que era o maior dos profetas para eles. Jesus é maior do que Davi, o maior rei. Na verdade, Jesus é o rei por excelência. E Mateus repetidamente fala sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre o rei que viria. Mateus fala muito sobre isso. E Jesus, ele é maior do que a lei. Ele próprio dá a lei. Jesus, ele é maior do que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque em Jesus, tudo isso é cumprido. A lei, o sistema sacrificial, tudo isso só aponta para Cristo. Por isso que Jesus diz que não vem para descumprir a lei, pelo contrário, ele cumpre a lei. Porque Jesus nunca ensinou isso. A gente muitas vezes ouve, né? Eu não vivo mais sobre a lei, eu vivo sobre a graça. E parece que tudo caiu. Não existe mais nada que você precisa, que Deus espera de nós. Só existe a sua liberdade. Mas não é isso. Nós temos a lei, e a lei nos mostra quem nós somos. E Deus espera que nós cumpramos, por exemplo, toda a lei moral. Deus espera que nós não furtamos, nós não matemos. Deus continua esperando isso da gente. Mas a lei, ela não nos salva, ela só nos aponta para Cristo. Irmãos, para a gente, hoje, nós não somos judeus, apesar de nós sermos descendentes de Abraão, não por linhagem, mas por sermos descendentes do povo de Cristo. Nós somos povo de Cristo aqui. Então, em um sentido, nós somos descendentes de Abraão. Nós cantamos isso, né? As crianças cantam isso, que pai Abraão tem muitos filhos, né? E há verdade nisso. Mas, sobre Jesus, quem é Jesus? Jesus tem autoridade na sua vida? Como você lida com isso? Quem é Jesus para você na sua vida de forma prática? Não teórica, como nós podemos responder de forma polida. Mas nós sabemos que Jesus é soberano. Mas como nós temos lidado com isso? Nós somos pessoas humildes, como o texto nos fala. O texto nos fala, humildes de espírito, pobres de espírito. Nós reconhecemos que Cristo é maior do que qualquer religião. Né? Também não estou falando no sentido que nós vemos hoje, um sentido anti-religião. Mas Jesus é maior do que qualquer
qualquer prática, tentativa de boas obras. Jesus não espera isso de nós. Jesus espera que nós nos coloquemos humildemente diante dele. Você tem se colocado diante da lei de Deus, diante do que Deus espera de você, e nós conhecemos muito do que Deus espera de nós. Nós sabemos muito do que de como Deus quer que nós vivamos. Como nós temos lidado com isso? Cristo é uma autoridade, a maior autoridade na sua vida. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós temos confiado nossas vidas na mão de Deus, porque nós sabemos que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele é soberano. Não há nada que Ele queira fazer que nós possamos ir contra e aí não se cumpre. Não existe isso. O que Deus quiser vai acontecer. Então, Deus é soberano e Ele vai ser soberano. Você se colocando humildemente diante dEle ou não. Mas você tem se colocado humildemente diante de Cristo? Nós precisamos pensar sobre isso, porque isso é um problema no nosso tempo, irmãos. Ler isso aqui, ler as bem-aventuranças, é algo absurdo, né? Essas palavras são absurdas no nosso tempo. Vocês conseguem imaginar alguém na internet lá falando que você precisa ser humilde de espírito? Isso é um contrassenso, é um paradoxo para o nosso tempo, irmãos. O que o pensamento terapêutico da nossa época diz? Que você tem que se sentir bem, que você pode e deve ter as coisas que você quer, que você precisa lutar pelas suas coisas. O pensamento da nossa época fala muito sobre você e o que você quer, e o que você espera, o que você deseja, e você ter essas coisas. Você imagina os posts dos seus amigos, que você vai lá ler no Instagram, lá, alguém falando isso, que você precisa ser humilde? Os seus posts mesmo, você consegue enxergar essa verdade de que nós temos que reconhecer que somos nada perante Deus? Que nós aprendemos no trabalho, né? Você, no seu trabalho, tem palestras motivacionais que falam que você tem que ser produtivo, você tem que produzir. E você pode, você tem que fazer, você consegue. Ou motivacional no sentido de você pode fazer e alcançar o que você quiser, o que você espera. O que você vê nos filmes, literatura, na televisão, na internet? Será que é isso? É condizente com o que nós estamos lendo aqui? O que nós aprendemos nas escolas, nas faculdades? A autonomia, mas não uma autonomia sadia, uma autonomia de qualquer autoridade, uma autonomia para que você seja dono do seu próprio caminho. E o que nós vemos até nas igrejas, falando que teologias péssimas, que não nos faz mais humildes de espírito, não nos faz mais dependentes de Cristo. Pelo contrário, acho que nos faz mais arrogantes e presunçosos. Consegue enxergar o paradoxo, a contradição do que o mundo prega com o que Jesus está dizendo aqui? E eu quero focar em apenas uma das bem-aventuranças. Mas leia em casa, irmãos. É difícil de entender até, porque a nossa mente é tão condicionada ao pensamento da nossa época, né, ao espírito da nossa época, que é difícil. E eu queria que vocês pensassem, que cada um aqui pensasse, o quanto que você gosta desse mundo, o quanto que, na verdade, você espera essas coisas que o mundo tem dito e prometido a você. Você anseia por riquezas, por carreira, sucesso, por reconhecimento? Essas são coisas onde você tem colocado suas esperanças, seu coração? E, se for, irmãos, isso é um problema, porque isso é o contrário do que Jesus vem pregando. Ele não vem pregando sobre nada disso, irmãos. Por isso que nós precisamos pensar. E o meu segundo ponto é sobre isso. O que Jesus diz aqui na bem-aventurança? Qual que é esse meu segundo ponto? É que felizes são os miseráveis conscientes. Não sei se esse é um bom título, mas eu tentei deixar o mais claro possível. A palavra aqui, humilde de espírito, pode ser traduzido como pobre de espírito. Existem algumas traduções da Bíblia que falam sobre pobre de espírito, mas não é uma tradução muito boa, porque
o termo grego dá uma ideia de não uma pobreza qualquer, não uma pessoa, não é pobre como nós aqui que chega no final do mês está apertado, mas é uma pobreza, é como um mendigo, alguém que mendiga pelo pão do dia, aquela pessoa que não tem nada, mas que depende, que ela precisa. É algo extremo, não é algo leve como a gente pode pensar num termo brando de pobreza. É literalmente um mendigo. Isso é contrário, né, à nossa época. Nosso tempo ele fala muito sobre sucesso. Concordam? Estou mentindo? Nossa época fala sobre sucesso. Você ter sucesso. Então você vai abrir, sei lá, o YouTube vai aparecer lá, como ser um gestor de sucesso, como ser um professor de sucesso, como ter sucesso em não sei o quê. A nossa época fala sobre ter sucesso. As pessoas valorizam as celebridades porque elas têm sucesso. Pensa aí na sua cabeça, em uma pessoa com sucesso, de hoje, do nosso dia, da nossa época. Às vezes você vai pensar num influencer. E as pessoas são influencers hoje em dia porque elas têm muitas visualizações, muitos likes. E normalmente elas fazem de tudo na internet. Aquelas pessoas que cozinham, aí posta sobre ciência política, fala sobre criar filhos e ensina sobre moda. As pessoas falam de tudo hoje, não sei com que autoridade, mas essas pessoas são tidas por pessoas de sucesso. Às vezes a pessoa é tida por ter sucesso porque ela participa de um programa de TV, ou canta música e tem muitas visualizações, ou porque ela faz uma besteira qualquer na internet. Até isso dá sucesso às pessoas hoje. O nosso tempo, a nossa época, a nossa sociedade, ela valoriza as coisas efêmeras, as coisas temporárias, as coisas de pouco valor. Será que nós não deveríamos repensar sobre esse sucesso, sobre essas pessoas que nós vemos com sucesso por essas questões tão vazias? O texto, irmãos, ele nos fala sobre um sucesso diferente. Jesus está nos falando que o crente tem um sucesso diferente. E uma citação aqui do reverendo Weber Jr., ele diz que riqueza e sucesso mexem profundamente com a raiz do nosso pecado, que é o orgulho. A riqueza põe coisas aos pés do eu, e enquanto o sucesso põe as pessoas aos pés do eu. Por que as pessoas hoje em dia buscam riquezas e sucesso? Porque tendo riquezas, eu tenho todas as coisas materiais aos meus pés, diante de mim. Tendo sucesso, eu tenho as pessoas aos meus pés. E não há nenhum problema em ser rico, não há nenhum problema em ter sucesso. Mas o problema é quando nós nos tornamos dependentes deles. E isso não é nem um pouco difícil. O problema é quando nós vivemos para isso. Quando a riqueza, quando o sucesso é o que nos move, é o que está no nosso coração ali no mais profundo. Se você, irmão, se você na sua vida almeja riqueza, sucesso, esse tipo de coisa, carreira, reconhecimento, reflita sobre o seu desejo. Qual é o motivo disso? Reflita por que você espera isso. E é algo... nós precisamos, eu creio que todos, em alguma forma, precisa pensar sobre isso, porque isso está tão intrínseco no nosso tempo, na nossa época, que é difícil, de alguma forma, nós não buscarmos minimamente reconhecimento. E por que nós buscamos reconhecimento? Nós precisamos ser reconhecidos pelas pessoas? Eu creio que não, que nós precisamos reconhecer aquele que merece todo o reconhecimento, que é Cristo. Aqui na bem-aventurança, irmãos, o sucesso proposto por Jesus, ele é diferente do nosso tempo, ele é estranho à nossa época, ele é paradoxal. Jesus fala que quem tem sucesso é o pobre de espírito. E dizer isso na nossa época não traria likes, não traria sucesso, não traria acessos, mas é isso que Jesus está dizendo, que nós devemos ser como um mendigo, como um miserável
Aliás, reconhecer que somos mendigos, miseráveis de espírito. É sobre isso que o texto está falando. Ele não fala sobre ter uma espiritualidade pobre. Deus não quer que nós tenhamos uma espiritualidade pobre. Por exemplo, eu leio a Bíblia só uma vez por semana aqui porque Jesus fala que tem que ter um espírito pobre. Não é isso. Jesus quer que nós reconheçamos como nós somos pobres de espírito. Jesus não está falando também sobre coisas materiais, sobre pobreza material, né? Muitos na história entendem a visão o voto de pobreza, o monasticismo. Então eu abandono tudo, vendo tudo que eu tenho e vivo pobreza. Não é sobre isso, não é sobre coisas materiais que Jesus está falando. É sobre ser humilde, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo a nossa pobreza espiritual. Nós precisamos reconhecer. Na verdade, não é nem muito sobre fazer algo, é sobre reconhecer quem nós somos verdadeiramente. Imagine um mendigo que é totalmente dependente de uma esmola para sobreviver, para ter o que comer. Ele não tem nenhuma autossuficiência, ele é totalmente dependente. É isso. Nós devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Longe de Deus, nós não temos nenhum tipo de autossuficiência, nós não temos como caminhar, nós não temos como fazer nada. É sobre isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele está nos ensinando. Não pobreza material, não coisas materiais, mas sermos dependentes, sermos plenamente dependentes dEle. E nós também podemos incorrer no erro de achar que pessoas mais pobres são mais humildes, né? Isso também faz parte da cultura do nosso tempo. Aquela pessoa ali é mais pobre, ela é mais humilde. Mas os pobres e os ricos são soberbos em seus corações. Para Deus, a soberba do pobre e a soberba do rico é a mesma, porque ambas são soberbas vindas de um coração duro, um coração que é naturalmente inclinado ao pecado, um coração que é naturalmente caído e morto. Então, um coração de pedra. Então, nós precisamos reconhecer quem nós somos, qual é a nossa natureza. É isso que Jesus espera de nós. Ele quer que nós entendamos quem nós somos. E nós só podemos fazer isso por intermédio da Bíblia. Porque nós temos muitos espelhos no nosso mundo. As pessoas se olham no espelho, né, das diversas ciências da nossa época e elas falam assim: você pode, você consegue, você conquista. Mas quando nós olhamos para a Bíblia nos fala que nossas ações são como coisas imundas. A Bíblia nos fala da nossa realidade, da nossa natureza. Então, se nós temos de olhar para um espelho que vai nos mostrar a realidade, é para a Bíblia. A Bíblia é o espelho que nos apresenta como quem somos verdadeiramente. Mais uma citação do reverendo Weber. Ele diz que ser pobre em espírito demanda se enxergar e, a partir do que se percebe sobre si mesmo, fazer algo a respeito. Ser pobre em espírito é perceber que você já é pobre em relação ao que é diante de Deus, uma vez que ninguém tem méritos diante dele. Diante de Deus, irmãos, nós somos pobres. Diante de Deus, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. As nossas ações são más. A Bíblia nos ensina isso. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós não precisamos apenas de alguns reparos. Nós precisamos de um novo coração, como foi cantado. Nós não precisamos apenas de melhorias, de upgrades. Nós precisamos de uma mudança completa. Somente por meio de uma mudança completa que nós nos tornamos santos, como a Bíblia nos chama, como nós somos vistos, né? Somos santos, porque Deus habita em nós agora. E isso muitas igrejas do nosso tempo não falam isso, o pensamento da nossa época não fala sobre isso, mas nós precisamos entender. O texto de Isaías 64, 6, diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo de imundícia. E uma vez eu ouvi uma ilustração do Paul Washer falando sobre esse texto. Ele fala que uma boa ilustração para esse texto, uma ilustração possível para esse texto de Isaías, é o seguinte: imagina que aqui na nossa igreja entra um leproso, uma pessoa com lepra, em estado avançado, a doença bem avançada. E aí a pessoa cheia de feridas por todo o corpo, expostas, aquelas feridas expostas com secreção saindo, não é algo bonito de se pensar. Mas imagina essa situação. E aí ele diz que quando a pessoa estivesse virando a esquina, longe, a gente já estaria sentindo o cheiro da carne podre. Essa é a realidade dessa doença. E aí essa pessoa entra aqui na igreja e a gente vai até a pessoa, né, ajudá-la, acolhê-la, e nós pegamos o melhor tecido que nós temos. A SAF vem aqui e pega um linho mais puro, mais caro, mais chique que nós poderíamos pensar. E aí ele vem e cobre essa pessoa com esse pano de linho, de seda, né? Eu falei errado, não é linho, um pano de seda puro, caro. Ele vem e cobre todo esse homem. E aí, por um momento, a gente vai olhar para esse homem e vai ver como ele está diferente, né? Com uma aparência diferente, coberta com um pano nobre. Mas não vai durar muito para que aquelas feridas, para que aquela secreção comece a passar por aquele pano. E tudo aquilo comece a ficar exposto de novo. E é mais ou menos sobre isso. As nossas ações, longe de Cristo, não são diferentes disso. As nossas ações, longe de Cristo, continuam sendo pecado, até as mais bem intencionadas. Nós precisamos de Cristo. Somente por Cristo nós podemos fazer a vontade de Deus. Somente por Cristo nós podemos não pecar e realmente fazer boas ações. Nós precisamos de Cristo para que nós possamos viver uma vida transformada, diferente. Uma última citação do reverendo Weber, ele diz que espiritualmente todo ser humano é como um mendigo. Ainda assim, olhamos no espelho do nosso amor próprio e nos vemos como Cinderelas, lindos, perfumados e bem arrumados. Mas ser pobre em espírito é nos reconhecermos como somos em nossa depravação e pecaminosidade. Irmãos, esse não é um sermão fácil, né? E nem é a minha intenção bater em ninguém, porque eu acredito que estudando, eu fui quem mais apanhei lendo tudo isso, estudando tudo isso. Mas é algo necessário, que nós possamos entender quem nós somos verdadeiramente. A nossa época não fala quem nós somos verdadeiramente, que nós somos verdadeiramente, nossa essência. A nossa época nos fala muitas coisas muito belas, que não são a realidade. E a Bíblia é clara. Nós estamos estudando na escola dominical, domingo após domingo, o que a Bíblia fala sobre nós. Quem nós nos tornamos por causa da queda. Isso não é algo oculto, difícil de entender ou de enxergar. Isso é claro. E nós não podemos cair no espírito do nosso tempo e acreditarmos que somos bons demais, que as nossas ações têm muito valor. Nós precisamos de Cristo, irmãos. E essa pobreza de espírito não é algo que nós produzimos por nós mesmos, mas é algo que próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, coloca em nós, produz em nós, e para que nós possamos nos reconhecer como quão miseráveis nós somos. Irmãos, e algumas aplicações para nós, né? Como a gente age diante disso. Então, eu separei 3 aplicações para nós refletirmos sobre isso na nossa semana. A primeira aplicação é: não busque desempenho espiritual. Nós, muitas vezes, tentamos nos justificar em nossos corações, em nossas mentes, através de ativismo. Nós fazemos muito. Eu vou na igreja todo domingo, vou na escola dominical, na reunião de oração, no culto, no grupo nos lares, eu estudo, eu faço várias devocionais, eu ouço muitos sermões, e aí nós colocamos um valor excessivo nas nossas ações. É óbvio que não tem, é bom isso, é bom estarmos presentes,
é bom ouvirmos sermões, lermos, estudarmos. É necessário, não é só bom, é necessário. Mas não busque desempenho espiritual. Às vezes nós temos a tendência legalista de nos dar salvação pelos nossos próprios méritos. Então, se enxergue como dependente de Deus. Nós precisamos nos enxergar como dependentes de Deus. Tire os olhos de você e coloque os olhos em Deus. Porque se a gente coloca os nossos olhos exclusivamente na gente, a gente vai enxergar o que todos estão falando sobre nós. Mas se nós olhamos para Deus e vemos um Deus santo, quando nós olharmos para nós não teremos a mesma visão que temos de quem nós somos. Se nós entendemos que o nosso Deus é puro, perfeitamente santo, entendermos quem Ele é e o que Ele espera de nós, não tem como nós olharmos para nós mesmos e acharmos que está tudo bem, que nós somos pessoas, na verdade, muito boas. Nós não roubamos, nós ajudamos as pessoas, nós temos vários méritos. E nós precisamos entender que o padrão de Deus é outro, não é o mesmo padrão da nossa sociedade. E nós precisamos de Cristo para que nossas ações sejam boas. Então, primeira aplicação, não busque desempenho espiritual. A segunda, irmãos, lute contra a vaidade. Não se deixe levar por elogios, pela sua autoimagem, por receber elogios, receber agradecimentos, louvores. Não é ruim em si próprio. O problema é quando nós desejamos e esperamos isso. O problema é quando isso é alimentado no nosso ser. Quando eu recebo um elogio e eu começo a alimentar, quando eu recebo louvor, um agradecimento, isso começa a crescer dentro de mim. E isso brota muito rápido, e isso cresce muito fácil. E nós precisamos entender que não tem problema nenhum nisso. Eu posso elogiar um amigo, eu posso elogiar o profissional que trabalha comigo. Isso é bom. Quem está trabalhando corretamente, é bom que ele ouça um elogio. Mas não se deixe levar pela autoimagem, pela sua autoimagem, pelos elogios, pelo reconhecimento. Então, lute contra a vaidade, irmãos. E uma terceira aplicação é invista o seu tempo em oração. No domingo passado, o reverendo Lucas pregou, domingo retrasado, o reverendo Lucas pregou sobre oração. No domingo passado, ele deu uma aula na escola dominical sobre oração. Nós discutimos isso na escola dominical. Por que eu oro, se Deus já sabe? Eu creio que Deus é atemporal. E Deus é soberano. Então Ele sabe o que eu orei ontem, o que eu vou orar hoje e o que eu vou orar depois de amanhã. Para que eu vou orar se Ele já sabe? E nós discutimos isso na escola dominical. Como a oração tem o propósito, um dos propósitos é de tratar o nosso coração. A oração nos faz dependentes de Deus. A oração é como um mendigo que vem e pede o pão para uma pessoa. A oração é a mesma coisa, é dizer, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou capaz. E eu peço ao Senhor que me capacite, que faça, que me dê. Né? Então, quando nós oramos, uma oração bíblica, né? É uma oração que nos leva a reconhecer quem somos, quão miseráveis somos e quão dependentes de Deus somos. Nós precisamos gastar tempo em oração, pedindo para que Deus nos livre desses pecados, demonstrando que nós somos dependentes de Deus em tudo. Nós precisamos de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas ao meu redor, com os meus filhos, como eu educo os meus filhos, como eu trato os meus amigos, nos nossos relacionamentos, namoro, casamento. Nós precisamos de Deus para tudo isso. Então nós precisamos nos colocar humildes diante de Deus. Nós precisamos investir tempo em oração. Orar é mostrar que você é um mendigo, que depende de Deus. Nós somos como mendigos que precisamos. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de alguém maior do que nós. Reflita, irmão. Se você não tem investido muito tempo em oração, provavelmente você tem crido em algum nível de que você é autossuficiente. Quanto menos oramos, mais nós temos
talvez não de forma clara em nossas mentes, mas nós estamos crendo de alguma forma ali que nós somos autossuficientes. Então, nós precisamos nos colocar mais diante de Deus e orar. Nós precisamos investir tempo em oração, reconhecendo a nossa incapacidade e a nossa dependência do Deus grandioso. E, por fim, irmãos, nós vemos que Deus nos dá uma recompensa. Deus dá uma recompensa ao seu povo. Aqueles que são humildes, eles herdarão o reino dos céus. Imagine a contradição, né? Como que alguém que se vê como um mendigo herdará o reino dos céus? É isso. Deus não está falando sobre bênçãos corruptíveis, bênçãos materiais. Bênçãos que às vezes você pode pensar numa coisa muito cara que você comprou, e aí você saiu para trabalhar, quando você volta para casa, a sua casa está com o portão levantado lá e roubaram tudo que você tinha, inclusive essa coisa de muito valor que você tem. Não é sobre isso. Nem coisas que estragam, que a ferrugem deteriora. Mas o que Deus nos dá, a recompensa é eterna. É infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar nesse mundo. Aqueles que buscam riquezas, que buscam honra, que buscam domínio nesse mundo, passarão a eternidade em sofrimento. Mas aqueles que reconhecem que são pequenos, que são dependentes de Deus, eles receberão riquezas, eles receberão honra, eles receberão domínio na eternidade, no reino de Deus. Nós devemos enxergarmos, entendermos onde nós estamos colocando o nosso coração. Nessas coisas efêmeras, temporárias, materiais do nosso tempo, ou nós temos reconhecido quem nós somos e colocado nossas vidas em Cristo. E se essa é a situação humana, irmãos, algo tão desacreditado, tão terrível, o que a gente pode fazer? Que esperança a gente tem nisso? E como o Chapolin diria, né? Quem poderá me defender? Mas tudo já foi feito. Nós não precisamos nos desesperar, porque a esperança é isso. Nós herdaremos o reino dos céus. Tudo já foi feito por Cristo. Efésios 2, versos de 8 a 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer para lhe trazer salvação. Nós precisamos reconhecer quem somos. Nós precisamos depender de Cristo. E nós precisamos confiar a nossa vida em Cristo. Se nós verdadeiramente estamos confiando nossas vidas em Cristo, se realmente nós estamos buscando a glória de Deus em todas as esferas da nossa vida, nós podemos ter certeza que é isso que Deus espera de nós. Isso é santificação, é glorificar a Deus em todas as esferas da nossa vida. Quando nós buscamos reconhecer a Deus como soberano em toda a nossa vida, com certeza nós estamos nos santificando, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada vez mais plenos, cada vez mais plenamente santos diante de Deus. Oremos, irmãos.